Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo. Venha ajudar a gente a ampliar ainda mais reflexões que a gente faz sobre os problemas brasileiros, sobre o nosso cotidiano e o mundo também, né, que tem relação com a gente aqui. O joinha de vocês e os comentários são também muito importantes, então vamos seguir em frente. No sábado, dia 24 de outubro, às 10 horas da manhã, vou receber o professor gaúcho, o professor Diego Pautasso, que já morou na China, é um especialista em China, para a gente desvendar muitos temas relacionados à China. É por o Brasil ter medo da China? Nós, brasileiros, devemos ter medo da China, dos produtos chineses, de vacina chinesa? Qual é o interesse da China? Eles querem dominar o mundo? Os comunistas querem um planeta para eles? Bem, nós vamos tratar dessas questões aqui e outras correlatas também, eleições norte-americanas. Eu garanto, baseado no nosso último programa que a gente fez com o professor Diego Pautasso, que vai ser um programa muito esclarecedor, com muitas informações. Então, vamos todos, vocês todos serão muito bem-vindos. Sábado, 24 de outubro, 10 horas da manhã. E hoje, analisando os temas do nosso cotidiano, ainda sobre os efeitos da Pazuello, que foi humilhado publicamente, e agora as redes bolsonaristas também estão humilhando outros ministros, como Marcos Pontes, que tem recebido a pecha de ser um comunista, um esquerdopata. As redes estão empolvorosas aí porque ele deu uma declaração favorável à vacina. Com o Mourão, eles não podem fazer muita coisa, porque o Mourão é eleito, eles não podem destituir o Mourão. Mas Marcos Pontes já começa também a entrar numa rota de colisão, assim como o Pazuello. Pazuello está dando uma demonstração que um general pode aceitar ser desmoralizado e ficar onde está. O Bolsonaro humilhou de uma forma como a gente nunca viu um general ser humilhado publicamente, mas uma pessoa que aceita trabalhar num governo cujo chefe é uma pessoa como o Bolsonaro, pode esperar o quê da vida? Bom, a gente percebe que o grande interesse dessas pessoas todas que estão dentro do governo não é salvar vidas e nem patriotismo. Eles estão preocupados com contra-cheque mais gorducho, né? Eles estão preocupados em colocar mais pessoas próximas de si, sem necessidade de bater ponto, de ter que bater continência, de colocar parentes em cargos, de poder fazer tráfico de influência, usar carro oficial sem precisar ser carro militar, enfim. Eles estão curtindo essa situação mesmo com essa montanha de vítimas sobre as suas costas. Então, ser humilhado aqui e ser humilhado acolá, por uma figura que está dentro desse contexto, o que a gente pode esperar? Porque se tivesse uma honra em mais alto nível, ontem mesmo a gente já saberia se ele estaria no governo no dia seguinte ou não. Como está em silêncio, absoluto silêncio, a tendência é que ele vá bater continência e enterrar pessoas até o último dia do governo Bolsonaro. Essa da vacina foi a humilhação do século. Marcos Pontes que se cuide, porque as redes bolsonaristas estão querendo a cabeça dele também. Isso a gente vê em vários comunicados, né? A questão da desmoralização do Pazuello está sendo ali bombeada pelos militares, pelos generais dentro do governo, que estão propondo a solução ridícula dele ir para a reserva, porque aí ele não fica com a pecha de ser um general na ativa ou da ativa desmoralizado. Ele de pijama ele fica desmoralizado, mas pelo menos o exército não carrega essa pecha. Gente, não tem jeito, o exército nessa ficou muito queimado. As pessoas que estão dentro do governo Bolsonaro, essas pessoas não têm condição de andar com a espinha ereta, de cabeça erguida, como pessoas que defenderam a nossa pátria dessa entrega econômica que a área gangster desse governo, a área gangster econômica, está fazendo dia a dia. Enquanto a gente está discutindo esses temas da pandemia, de vacina, a área econômica continua a operar a pleno vapor para entregar o nosso país para grandes grupos transnacionais. A gente viu uma delegação americana vindo no nosso Brasil, nosso país, para fazer acordos que não ajudaram e não ajudam o Brasil em absolutamente nada, apenas uma ferramenta de propaganda eleitoral para Trump e mais uma comprovação da nossa vassalagem em todos os níveis. Então, a gente vai ter que lidar com essas situações e o presidente cada vez mais fazendo o papel de animador de circo. Nenhuma palavra sobre a morte de Harold de Oliveira, uma vítima também da Covid, né? É um companheiro de primeira hora, que também era um negacionista,
tomava cloroquina, porque, como seguidor de Bolsonaro, obviamente ele estava fazendo isso. Era contra o isolamento, contra a quarentena, pois bem, morreu. Onde estão as condolências dos bolsonaros em relação a Araújo de Oliveira? O que eles podem dizer sobre a doença ter matado um aliado? Eles vão dizer que não tiveram nada a ver com a doença? Que a doença pegou de qualquer maneira, ia pegar, ia matar e tem que se conformar? E a família de Araújo, como é que está enxergando isso? E os eleitores? Bom, e no sistema absolutamente incoerente que nós temos no Senado brasileiro, vai tomar posse um desconhecido que ninguém sabia. O que se sabe é que quem vai tomar posse também é um afilhado político de Araújo, como era também a deputada Flor de Lis. Daí a gente consegue ter algumas linhas do tipo de critério que foi utilizado para que o Araújo de Oliveira fizesse as suas alianças políticas, né? Uma pessoa que abraça também o Flávio Bolsonaro para se eleger, dá muito sentido de quem era a figura. Pois bem, mas essa gente não tem nem lealdade. Eles não estão sequer citando e fazendo algum tipo de homenagem e mencionando a causa-morte do senador, que foi a doença gestada, a doença vitaminada pelo presidente da República. O Bolsonaro hoje, de manhã cedo, lá no cercadinho, ele foi querer tirar onda com a OMS e distorcendo mais uma vez as falas, os pronunciamentos da OMS. A OMS disse que a vacina não deve ser obrigatória, mas dentro de um contexto retirado por Bolsonaro. Ela disse que nas nações que o desenvolvimento educacional do povo seja muito alto, obviamente o Estado não vai precisar impor nenhum tipo de vacina. Não vai ser obrigatória a vacina, porque essas pessoas, por conta própria, procurarão os postos para se vacinarem, como fazem as pessoas inteligentes e sensatas. Em países onde essa situação não esteja amadurecida, será necessário os estados, os países analisarem situação por situação para saber se será o caso de uma vacinação compulsória ou não, para evitar milhões e milhões de mortes e a continuidade da propagação da doença, que ela não se limita a fronteiras. Se um país não cuidar bem da pandemia dentro do seu território, outros países continuarão a ficarem ameaçados. E aí o Brasil entra nessa coluna de país pária, porque está tratando mal desse tema e os brasileiros estão com dificuldades, ou teriam cada vez mais dificuldade de viajarem para outros países que não aceitarão isso. Mas o Bolsonaro, numa atitude megalomaníaca, ensinou que a OMS agora está copiando o que ele está fazendo. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Autoritários. Quer dizer que a OMS se manifestou depois que eu já havia me manifestado. Então, dessa vez, eu acho que eles estão se informando corretamente, talvez me ouvindo até, né? Então nós temos certeza. Vocês conseguem imaginar um grupo de cientistas internacionais perder assim um tempo do dia para ver vídeos do Bolsonaro, para saber o que ele anda propondo em relação ao combate à pandemia, aos conhecimentos científicos de Bolsonaro? Dá para vocês imaginarem? Pois bem, mas é esse tipo de gente que está conduzindo nosso país. Para que ele vai tendo esse tipo de loucura e um monte de gente vai batendo palma atrás, achando que ele está, enfim, com a verdade absoluta nas suas mãos. Essas pessoas que estão fazendo campanha contra a vacina chinesa, elas deveriam saber que boa parte dos antibióticos que nós tomamos no Brasil são fabricados na China ou têm patente de laboratórios chineses. Todos os equipamentos eletrônicos, os celulares que a gente usa hoje no Brasil, eles têm algum componente chinês. Então, essa gente não tem a menor noção do que eles estão dizendo. Eles estão absolutamente empenhados em cada vez mais distrair a atenção do povo brasileiro para que a área econômica, como eu tenho dito sempre para vocês, continue a fazer todo tipo de mega trambique para entregar a economia do nosso país. Bom, e aí, na sequência, o presidente ele teve lá na cerimônia de posse dos novos diplomatas. E aí cabe o roteiro de um filme. Dava para fazer vários portais aqui no nosso espaço só sobre essa cerimônia. Que personagem é esse, o ministro das Relações Exteriores? Vou colocar aqui só um trechinho para falar dele, só para animar um pouco, vamos ver. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Que sejamos esse Severino que sonha e essa Severina que reza.
Ele está dizendo aqui no discurso dele que o Brasil, ele reconhece que o Brasil virou um páreo internacional, mas que a gente continue nessa situação, porque nós estamos com a verdade, nós sozinhos estamos com a verdade. Essa cerimônia, gente, ela parecia uma cerimônia esotérica. O ministro ele só falou de espírito, de alma, de transcendência, de Deus, teologia da libertação, de transmutação de pessoas. Foi um negócio assim, expressões que eu tive que entrar na internet aqui para dar uma pesquisada, né? No começo da fala dele, eu acho que é interessante a gente comentar isso, ele disse que se considera um poeta e diplomata. Ele descobriu isso 30 anos depois. Bom, se ele conhecesse a história de Vinícius de Moraes, provavelmente ele teria se inspirado melhor, não teria virado essa figura. Aliás, eu gostaria de ver um poema do ministro das Relações Exteriores, porque nessa cerimônia, diante de tudo que ele falou, ele parecia que tinha ingerido, assim, tinha tomado caixas de cloroquina, sei lá, com pinga. Misturou ali e aí foi para fazer os seus discursos. Eu peguei coisas assim do tipo que ele se considera um poeta e diplomata dentro de um mesmo vaso, misturando azeite com água. É o mesmo invólucro, então essas coisas diferentes estão dentro. Gente, é um negócio psiquiátrico para ser analisado. Aliás, vocês são psicólogos, psiquiatras, dê uma moral aqui e ajudem a entender o que está acontecendo. Muitos de seus comentários são muito preciosos aqui. E aí ele citou um poema de João Cabral de Melo Neto, do poema Ato do Frade, que traz uma identificação dessa alma que está agora conduzindo a política externa brasileira. Ele separou a seguinte estrofe, a seguinte parte do poema. Acordo fora de mim, e como muito eu não fazia. Acordo fora de mim, como fora nada havia, ficava dentro de mim, como vida apodrecida. É uma alma que está com muito conflito, esse nosso ministro, né? Ele está muito conflitado aí dentro desse pote de azeite e água, né? E disse que a esquerda no Brasil fracassou porque queria uma utopia de um Brasil sem Deus. Vocês viram isso em algum momento aqui no nosso país? Alguém fazendo campanha contra Deus? Uma desdeusificação do nosso país, se é que existe essa expressão, né? E que os comunistas querem destruir o povo e construir uma massa. E aí foi fazendo uma pregação anti-esquerdista, anticomunista, dizendo que a esquerda no Brasil está colada com as oligarquias e que Bolsonaro é contra as oligarquias. Que ele e Trump foram os únicos que falaram em Deus e liberdade lá na ONU. E aí teve mais, gente, porque o assunto aqui, nem Júlio Verne, no alto das suas capacidades mais criativas, seria capaz de bolar. Ele disse que é necessário a gente cultivar um espírito de transcendência e que o iluminismo que aconteceu lá na Revolução Francesa não deu resposta a esse sentido de transcendência e que o homem não está ligado às questões materiais. O que vale para a gente são as coisas imateriais, transcendentais. E foi falando disso foi o tempo todo, falando de fé, falou de globalismo, falou que o Brasil e a humanidade estão construindo uma espécie de androide sem sentimentos, sem família, um ser humano artificial, sem sexo, controlado por mecanismos de controle social e psicolinguísticos. O Bolsonaro estava escutando isso, estava assim tentando, pena que não tinha ninguém para explicar para ele o que o ministro estava dizendo, porque ele estava entendendo patavinas disso aí. E ele disse que a liberdade está na espiritualidade, que nós vivemos uma fase de um estranho hipermoralismo e que nós temos que beber no caudal da transcendência. Gente, haja pinga, Lexotan e cloroquina no liquidificador para esse ministro. Meu Deus do céu. É o homem que recebe dinheiro pago por nós para estar lá nessa posição. E ele disse que a gente deve ser pária porque a gente tem que fazer como a Severina, que era empregada que ele tinha, que veio do Nordeste, e uma vez vendo uma propaganda política do Partido Comunista do Brasil, disse: isso eu não quero para o meu país, eu sou contra comunistas, eu não quero comunista. Sabe a Severina, empregada do Ernesto Araújo, né? Meteu o pau na Venezuela, disse que ninguém pode ser isento no meio dessa história, porque todo isentão é um escravo de um marxista defunto. E foi por aí. E utilizou frases do Olavo de Carvalho, que são frases mentirosas atribuídas a pensadores de esquerda, dizendo que você tem que chamar os outros daquilo que você é e acusar daquilo que você faz, coisa que você não acha em nenhum texto de nenhum pensador de esquerda, nenhum pensador
comunista ou socialista. E aí ele disse que o Brasil hoje tem um isentismo, que é um isentismo marxista, isso tudo uma cerimônia de diplomatas recém-formados, né? E que o covidismo surgiu para reconstruir o mundo. Meu Deus, covidismo. Aí o Bolsonaro foi falar na sequência, e para finalizar aqui, me lembra muito o Rasputin, né? O Ernesto Araújo, que foi o esotérico que comandou ali todos os atos da família Romanov, a última família de czares na Rússia, e todo mundo acabou morto, e a revolução, enfim, acabou se dando muito por conta de ações dessa criatura. E o Bolsonaro, na cerimônia, depois dizer que os novos diplomatas têm que levar o Brasil de verdade para fora, fez um desafio aqui que eu quero compartilhar com vocês e analisar. Vamos lá. Que leve a verdade lá para fora. Quando se fala na nossa Amazônia, estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar, naquela curta viagem de 1h30, que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer 1 hectare de selva devastada. Aí é mole, né, presidente? Fazer uma viagem dessa, obviamente ninguém vai ver queimada nenhuma. Eu fui ver hoje o mapa do INPE e eu separei aqui para vocês, que é esse aqui, ó, o mapa das queimadas. O presidente propôs uma viagem para a comitiva, saindo aqui de Manaus, indo até Boa Vista. Aqui tem 2 grandes focos, presidente. O avião, olha, eu recomendo aqui que o avião faça uma baldeação, que ele dê uma volta, um S grande aqui, para poder a rapaziada não enxergar absolutamente nada. Para enxergar menos incêndio do que nesse roteiro, somente se o senhor fizer um roteiro Recife, Ilha de Fernando de Noronha. Eles vão sobrevoar durante algum tempo ali, também não vão ver nenhuma queimada, isso é garantido pelo INPE. O senhor poderia sugerir também um roteiro que pegaria, por exemplo, Porto Velho a Rio Branco. Aí ia pegar a mesma distância, só que o senhor ia trafegar só em cima de queimadas, né? Aí eu quero ver qual seria a reputação que o Brasil ficaria diante dessa situação. E se fizesse também uma viagem dali daquela região para baixo, no Pantanal, olha, se o avião desse alguma pane, nenhum dos ocupantes poderia saltar de paraquedas, presidente, porque ia saltar em cima de uma fogueira fora da época de São João. Gente, eu fico por aqui, o nosso programa é assim mesmo, às vezes tem um pouco mais longo, um pouco mais curto, mas é para suscitar o debate, suscitar reflexões. Se a gente fosse debater as coisas aqui como a gente gosta mesmo, seria um programa sempre de 1 hora. Gente, fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!